Olá, sou o professor Guilherme Carrel, instrutor de técnicas de yoga, de meditação, pesquisador, estudante do Ayurveda, e hoje eu estou aqui para responder a pergunta de uma aluna, que foi como ter constância na prática de meditação. Então eu brinco que essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão. Por quê? Porque realmente as pessoas fazem muito dinheiro em cima dessa questão, né? Como manter uma prática de meditação. Então tem diversos cursos por aí e muitas ofertas de pessoas, né, ensinando outras pessoas a meditar. E de fato não é fácil, né, manter uma constância na prática de meditação. É uma rotina diária. Então esse aspecto de rotina, de constância de uma determinada prática é algo que Patanjali, no primeiro capítulo do Yoga Sutra, ele vai falar. Ele vai nos falar Tivra Samveganam Asanaha. O que isso significa? Ele está dizendo assim, que para aqueles que têm uma grande força de vontade, uma grande convicção, o resultado, né, da meditação, o estado de yoga, está próximo. Então, para aquele que tem grande força, convicção, o estado de yoga é muito próximo. E aí ele diz, né, sobre determinados níveis de dedicação e de prática. Ele fala Mridu Madhya Adhimatra Twat Tatopi Visheshaha. O que isso quer dizer? Ele está falando que, para quem tem uma dedicação fraca, né, uma intensidade fraca, vai demorar para ter resultados. Para quem tem uma dedicação média, Madhya, ele vai ter um resultado mediano. Ele vai fazer com uma determinada força de vontade média e vai ter resultados medianos. Mas para aquele que tem uma dedicação forte, ele vai ter resultados adhimatra, né? Resultados fortes, vigorosos, intensos, rápidos. Então é proporcional. Então você pode ter, digamos assim, uma força de vontade fraca, média e intensa. E você pode ter uma prática fraca, média e intensa. E aí a gente combina essas duas coisas. Então se você tem uma prática fraca e uma força de vontade fraca, você não vai ter resultados, você vai desistir rapidamente. Então se você tem uma força de vontade média e uma prática média, você vai ter resultados mais rápidos. Agora se você tem uma prática intensa e uma força de vontade intensa, você vai ter resultados muito rápidos na prática do yoga, no caso meditação. Yoga e meditação são sinônimos. A maioria de vocês que já estão aqui me acompanhando devem saber disso. Então, quando eu falo prática, eu estou falando de yoga, estou falando de meditação. Também inclui também, né, práticas físicas, asanas, exercícios respiratórios, mas principalmente uma prática meditativa. Olhando de novo para essa nossa tabela, né, se você é uma pessoa de uma intensidade fraca, né, não está assim tão convicto de que a prática de yoga ou a meditação pode dar resultado, mas você tem um longo período de prática, então você passa horas, né, praticando, seu mestre, seu guru, seu professor, ele te passou uma prática de 6 horas por dia e você vai ficar esse período todo praticando. Você vai ter resultados, porque a prática é muito intensa, né, mesmo que você tenha uma fraca disposição. Agora, se você tem pouco tempo de prática, que é o que a maioria de nós temos, né? Pouco tempo para usufruir de uma prática de yoga, mas a gente tem uma forte intensidade, uma forte vontade, né? Uma forte determinação e convicção de prática, a gente tem o mesmo resultado de uma pessoa que tem horas e horas e horas de prática, mas com pouca vontade, podemos dizer assim. A Patanjali nos diz isso. Então eu disse tudo isso, né, para deixar claro para você que uma das coisas mais importantes, né, para você ter uma rotina de meditação, para você ter constância de meditação, é você ter força de vontade, né? Você ter determinação, você realmente quer aquilo dentro de você, você quer usufruir dos benefícios, entre aspas, né, dessas práticas meditativas, você quer aquilo para a sua vida. Se você realmente quer, 1 minuto que você pratique de meditação é muito transformador na sua vida. Agora, se você não está ali, né, não está com tanta convicção assim, você pode ficar 10 horas lá fazendo meditação ou fazendo qualquer tipo de prática, que os resultados vão ser muito fracos, muito pequenos. E aí, com certeza, você vai acabar desistindo. Então, a primeira coisa que deve ter é
essa vontade firme, né, consistente de embarcar nessa jornada. Outra questão que é meio complicada é que não existe um só tipo de meditação, existem diversas técnicas de meditação, existem infinitas possibilidades, e Patanjali fala disso no primeiro capítulo do Yoga Sutra e no terceiro capítulo do Yoga Sutra, que ele vai apresentando diversas opções, né, de prática de meditação. E acontece que muitas vezes, né, por não ter um bom direcionamento de algum professor, ou mesmo estar iniciando nesse caminho e não sabe muito bem o que fazer, como fazer, a gente acaba praticando uma técnica que ela é inapropriada para o nosso perfil, né, para o nosso perfil psicológico, para o nosso perfil emocional. E aí a gente vai ter muita dificuldade de dar prosseguimento para isso. Vai ser uma técnica, uma prática muito tortuosa, a gente vai ver poucos benefícios, a gente não vai conseguir colher benefícios tão rapidamente, e isso pode nos levar, né, a uma falta de vontade, uma falta de se dedicar àquilo. Já que a gente não vê muito resultado, por que eu vou continuar fazendo? Então tem esse aspecto que você pode estar utilizando uma técnica inapropriada para você. Agora, como saber qual a melhor técnica para você, se você não tem um professor, né, alguém que já esteja habilitado para isso, que já seja praticante de longo prazo, você vai ter que bater cabeça, né? Você vai ter que experimentar, vai ter que colocar diversas práticas e técnicas em funcionamento para ver se realmente qual é aquela que mais se adequa ao seu perfil. Agora, se você tem alguém que possa te auxiliar nesse processo, ele vai cortar um caminho, né? Vai ser mais rápido esse processo para você, vai ser menos tortuoso, porque alguém já trilhou, né? Já passou por esse caminho, ele sabe como te aconselhar, né? Como te direcionar para essa prática. No meu ponto de vista, por mais que, se você não tenha quem te auxiliar, por mais que seja um caminho tortuoso, é um caminho de muito aprendizado, quando você, por sua própria determinação, por sua própria força de vontade, se coloca a praticar, mesmo que você ainda não saiba muito bem o que você está fazendo, né? Se você está realmente interessado dessa maneira, realmente disposto, você vai aprender muito, né? E esse período, que pode até parecer tortuoso, vai ser um grande período de aprendizado. Outra questão é, quando essas técnicas que são inadequadas e esse caminho fica muito tortuoso, muito difícil e a gente não consegue ver resultados, isso também é um sintoma de que a técnica não está apropriada. Porque eu costumo brincar com os meus alunos que, se você quer saber se a meditação está surtindo efeito, é que você está... Quer saber se a meditação está surtindo efeito, você não deve ter vontade de sair dela. Então você pode ficar lá 5, 10, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas e se você não tem compromisso, você continua ali. Né? E se você tiver compromisso, você quer adiar o compromisso, porque a prática está muito boa, né? Você está colhendo os resultados daquela prática. Então esse é um sintoma de que a prática da meditação está indo bem, né? Que você não tem vontade de sair dali. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a prática de meditação ela deve nos trazer clareza. E às vezes a gente está querendo ficar ali não por clareza, mas por embotamento, né? A gente entra, a mente tem muitos meandros, né? E a gente acaba entrando num estado psicoemocional de autocomiseração, podemos dizer assim, e a gente começa a se embriagar daquele estado meditativo e ele começa a se tornar de fato improdutivo, né? Ele não tem aplicabilidade no nosso dia a dia, na nossa vida em si e não nos transforma realmente, só está deixando a gente mais, às vezes, embotado e preguiçoso. Isso pode acontecer, né? Principalmente se a técnica não é adequada para nós. Então ela pode nos colocar num estado de pleno conforto, mas não de plena autopercepção. E a gente fica ali mais curtindo o relaxamento que o estado meditativo pode promover, do que realmente aprofundando os nossos níveis de consciência. Então o que eu tenho para falar hoje para vocês é isso. Eu espero que vocês gostem. Eu aceito mais sugestões. Vocês estão vendo que cada vez que vocês colocam uma pergunta, eu tenho aí uma oportunidade de gravar um novo vídeo, de responder. É muito difícil a gente fazer um conteúdo
a partir da própria vontade, e às vezes nem é o interesse de vocês que estão aí. Então é importante que vocês perguntem, que vocês façam sugestões de temas, que daí fica mais fácil para mim gravar. Então, até o próximo. Namastê!